E aí, meus matemáticos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos com o assunto média aritmética, média ponderada e amplitude. Média aritmética, média ponderada e amplitude. Com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa, que resume como se distribuem os valores da variável em análise. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central e a amplitude, que é uma medida de dispersão. Aqui nós vamos iniciar pela média aritmética. Como um conjunto de dados numéricos podemos calcular a média aritmética. Ela é uma importante informação que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor o conjunto de dados. Vamos ver o exemplo a seguir. Uma empresa de distribuição de energia elétrica disponibiliza um aplicativo para o celular no qual é possível consultar a fatura do consumo mensal de energia elétrica. Observe o gráfico que apresenta o histórico de consumo de energia elétrica de certa residência nos primeiros 6 meses de 2018 em kWh. Aqui o consumo mensal de energia. Em janeiro ele consumiu 151, fevereiro ele baixou para 138, março 155, abril 160, maio 140, junho 136. E tem aquele 146 ali. O que seria 146? Seria a média aritmética, que seria nada mais que a soma de todas os valores de consumo dividido pela soma dos meses, né? No caso 6 aí. Aqui, ó, no caso aqui, ó. Aí estaria 151 mais 138 mais 155 mais 160 mais 140 mais 132, que daria 876. Dividido por 6, né? Que é a quantidade de meses. Isso daria, no caso aqui, 146, que é a linha vermelha lá, que é a média do consumo, né? Durante esses 6 meses. Aí, observando o gráfico, podemos notar que o consumo mensal de energia elétrica foi acima da média dos meses de janeiro, março e abril, mas foi abaixo da média dos meses de fevereiro, maio e junho. Aqui, ó, vamos ler essa atençãozinha. Observe, em nenhum mês a energia consumida foi exatamente igual a 146 nessa residência. Isso indica que a média aritmética de um conjunto de valores é uma média que não coincide necessariamente com algum desses valores, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não necessita ser o mesmo valor do consumo mensal. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade dos valores adicionados. É a definiçãozinha, né, sobre média aritmética. Agora nós vamos para média aritmética ponderada. Às vezes são atribuídas diferentes graus de importância aos valores de um conjunto de dados, ou seja, peso diferente para cada valor. Nesses casos, podemos calcular a média aritmética ponderada. Veja a seguir uma situação no qual isso se faz necessário. Uma gincana escolar é formada por 4 etapas, com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, cada etapa da gincana tem um peso diferente na pontuação final. O quadro mostra aqui, ó, a distribuição dos pontos da equipe Blue Star. Na etapa A, de peso 6, a pontuação
do Blue Star, da equipe Blue Star, foi 1.350. Na etapa B, foi de peso 4 foi 950. Na etapa C, de peso 5 foi 1.200. Na etapa D, de 5 foi 1.300, né? Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Qual a pontuação média da equipe Blue Star nas etapas da gincana? Para responder essa pergunta, nós temos que calcular a média aritmética ponderada dos pontos obtidos em cada etapa. Para isso, adicionamos os produtos da pontuação de cada etapa pelo seu respectivo peso e dividimos o resultado pela soma dos pesos. A média ponderada aqui no caso seria 1.350 vezes 6, porque o peso é 6, né? 950 vezes 4, na segunda prova é 4, na terceira é 1.200 vezes 5, que o peso é 5, e assim mais a D, que é 1.300, vezes 5 também. E dividiremos pela soma dos pesos. Se a gente multiplicou em cima, lá a gente vai dividir pela soma dos pesos embaixo. 6 mais 4 mais 5 mais 5 vai ser igual a 20, né? E em cima, fazendo a multiplicação e a soma, vai dar 24.400. E fazendo a média ponderada, dividindo a soma, que deu 24.400 dividido para 20, vai dar 1.220. Portanto, a equipe Blue Star fez uma pontuação média de 1.220 pontos na gincana. A média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada, é calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Ficou bem claro, né? Aí é uma das médias fáceis também de se resolver, assim como a média aritmética. Agora, a amplitude total de um conjunto de dados. As medidas de tendência central, como a média, muitas vezes não são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de dados. Assim, para melhorar a avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. Uma das medidas de dispersão é a chamada amplitude total, que ajuda a compreender o melhor conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersões, tais como a variância e o desvio padrão, que serão estudadas nos próximos anos, só lá no ensino médio. Para entendermos essa medida, apresentamos o seguinte exemplo aqui, né? Observe na quadra a pontuação obtida por alguns jogadores de um time de basquetebol durante uma partida. Aqui os jogadores: Eric, Paulo, Renato, Natan e Renan. Pontuação do Eric, 25, do Paulo 24, Renato 28, Natan 26 e Renan 22. Aqui, quando nós formos fazer a amplitude, nós vamos ter que organizar os dados. Aqui no caso aqui, nós vamos organizar o dado do quadro na ordem crescente. Temos 22, que é o menor valor, 24, 25, 26 e 28, que é o maior valor. Para determinar a amplitude total, nós subtrairemos aqui o menor valor do maior valor do conjunto de dados. Nesse caso, o menor valor é 22 e o maior valor é 26. Portanto, a amplitude total, a amplitude da pontuação dos jogadores é 6, porque 28 menos 22 é igual a 6, né? Aqui, ó. Se a amplitude for um número elevado, for muito grande, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas de tendência central. Se a amplitude for um número baixo, então os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximo à medida da tendência central. Então, quando ele for muito grande essa amplitude,
a gente tem um certo pé atrás. Mas quando for menor amplitude, então tá mais certo, né? Aqui, ó, definiçãozinha, né? Final. Para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor, né? A amplitude total ali representada por a índice t igual ao maior menos o menor valor. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. E até a próxima. Valeu!